Olá, vamos aprender um pouquinho nesse vídeo sobre propagação da incerteza. Eu sou o professor Marcelo Macedo, do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. Então, muitas grandezas físicas, elas são obtidas no laboratório. Muitas delas são funções de muitas variáveis, certo? Tem uma certa dependência de muitas variáveis. Então, para determinar a incerteza, quando uma grandeza ela é função de várias outras grandezas, é preciso levar em consideração a combinação dessas incertezas associadas a cada variável. Para isso, é preciso usar a notação, né, a teoria por trás disso, que chama-se de propagação de incertezas. Por exemplo, você tem a velocidade média de um determinado móvel. Aí você mede o espaço, aí você vai ter uma incerteza do espaço, mede o tempo, tem incerteza do tempo. Entretanto, quando você vai determinar a velocidade média, a incerteza da velocidade média não é a simples divisão da incerteza do espaço pela incerteza do tempo. Como você é simples, eu digo assim, a simples divisão, porque determinar a velocidade média é simplesmente dividir o espaço pelo tempo. Então, é esse procedimento que nós vamos aprender aqui. Vamos supor que uma determinada grandeza física, não é? Certo? Uma determinada grandeza física, vamos chamar ela de Z, determinada grandeza física Z, que ela foi calculada como uma função de várias outras grandezas, né? Várias outras grandezas, A, B, C. Cada grandeza dessa, ela tem uma incerteza. Então, incerteza sigma A, sigma B, sigma C e assim por diante. Então, nós temos aqui o Z, é função de A, B, C. Cada grandeza dessa tem sua incerteza. Aí fica a pergunta, qual será, então, o valor da incerteza de Z? Essa é a pergunta. Então, tem uma teoria desenvolvida, apropriada para isso, que usa ferramenta matemática das derivadas parciais. Então, nesse caso aqui específico, nós vamos ter que vai ser a derivada parcial de Z em relação a incerteza de A ao quadrado, mais Z, derivada de Z, derivada parcial de Z em relação a B, sigma B ao quadrado, e assim sucessivamente, a depender da quantidade de variáveis que Z é função. Uma coisa aqui importante de você levar em consideração esse conceito de derivada parcial, no momento que você faz a derivada em relação a as variáveis B e C, nesse momento aqui, elas são consideradas como constantes. Quando se deriva em relação a B, as variáveis A e C são consideradas constantes. E, analogamente, quando se deriva a derivada parcial em relação a C, as variáveis A e B são consideradas constantes. Então, o conceito de derivada parcial ele é bastante simples, você que já tem conhecimento de derivada total. Não vai haver dificuldade sobre esse aspecto.
Vamos pegar, por exemplo, que a função z é uma soma, certo? Como está aqui descrito, é uma soma de x1, x2, x3. Como nós vimos anteriormente, x1, x2, x3, eu vou derivar em relação a x1, aqui em relação a x2 e aqui em relação a x3. O que é que acontece aqui? Como é uma soma, então eu vou derivar o primeiro termo em relação a x1, está aqui, né? O segundo termo em relação a x1 e também a x1, que é uma soma. Então observe que a derivada parcial de x1 em relação a x1 é 1. E essa daqui é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque x2 não depende de x1. E essa também daqui é igual a zero, porque x3 não depende de x1. Tá ok? Então, dentro dessa expressão aqui, nós vamos ficar dentro desse parênteses elevado ao quadrado, sim, vai sobrar simplesmente a incerteza de cada grandeza. Porque aqui, essa derivada primeira vai ser zero, essa daqui vai ser igual a 1, essa vai ser igual a zero. Essa daqui vai ser igual a zero, essa vai ser igual a zero e essa vai ser igual a 1. Portanto, sobrará sigma x1 ao quadrado, sigma x2 ao quadrado e sigma x3 ao quadrado, como está descrito aqui nesse resultado. Tá ok? Vamos a um segundo exemplo. Esse exemplo aqui é simplesmente que Z é feito por um produto de K vezes X1. Por exemplo, ocorre numa situação da lei de Hooke, né? Que é a constante da mola K vezes o ΔX, que é o deslocamento, por exemplo. Então, nesse caso, Z, o K é uma constante, então Z depende só de X1. Tá? Então, vai ser a derivada de Z, e aqui o K é uma constante, então ele sai da derivada. Como é que seria então isso aqui? Você tem a derivada, né, em relação a K x1, tá certo? Em relação a x1. Só tem um termo, né? Porque K é uma constante. Então isso aqui, esse K, você sai, ele sai, mas ele sai da derivada parcial, mas ele sai multiplicando, tá certo? Então fica a derivada parcial de x1 em relação a x1, isso é igual a 1, tá ok? E o resultado é igual a K, tá? Então, como está descrito aqui nessa resposta final aqui. E como isso está elevado ao quadrado, então, o resultado nós temos K sigma x1. Você vê que tem uma alteração aqui, né, de um fator de K, né? Então, não é diretamente, né, a incerteza de Z, né? Então, tem esse fator aqui aumentando essa incerteza da variável Z, de um fator de K. Um outro exemplo é o produto. Lá era o produto de uma constante vezes uma variável. Aqui nós temos um produto que são duas variáveis. Então essas duas variáveis elas entram na derivada, certo? Então são dois termos, agora a minha expressão, e esse primeiro termo eu vou derivar em relação à primeira variável, x1, a incerteza de x1, e a derivada em relação à segunda variável, x2, e a incerteza de x2. Certo? Então, o procedimento é análogo ao caso anterior. Então, nesse momento aqui, desse caso aqui, o x1, e mesmo ele sendo, aí é uma coisa importante aqui, ó, mesmo ele sendo uma variável, nesse momento da derivada parcial, o x1, nesse caso eu estou falando x2, desculpe, né? O x2 aqui, mesmo sendo
uma variável, mas ele se comporta nesse momento como se fosse uma constante. Então ele sai da derivada e você tem a derivada de x1 em relação a x1, totalmente análogo ao caso anterior. Isso é igual a 1, não é? É como se fosse a derivada de x em relação a x, certo? E aí, esse resultado vai ser igual a x2, tá certo? Então, como está descrito aqui, né? x2. E o outro, nesse caso, estou derivando em relação a x2, quem vai sair da derivada vai ser o x1, tá certo? E aí vai ficar a derivada de parcial de x2 em relação a x2, sobrará x1. Então, nós temos aqui, no lugar, na primeira derivada vai ser x2, na segunda derivada x1. Tá? E aqui cabe uma dica interessante aqui, veja. Se você fosse calcular aqui a unidade de Z, seria o produto dessas duas unidades. Por exemplo, é como se fosse massa vezes gravidade, que vai dar peso, não é? Seria o produto. Então, dentro, a incerteza de Z também tem que ser o produto dessas duas grandezas. Então, aqui, para você verificar, eu fiz a conta certa, ela está certa? Então, dentro aqui de cada termo desse, tem que ter a unidade. Então, tem que ter o produto cruzado sempre. Então, aqui, vamos x2, x1, x1, x2. Então, tem que ter o produto cruzado. Se aparecesse x2, sigma x2, por exemplo, aqui, opa, né, tem alguma coisa errada. Tem que ter o produto cruzado para que a unidade de Z, ou de sigma Z, seja preservada. Tá ok? Uma outra coisa importante aqui, que devemos ressaltar para fechar esse assunto também, que está correlacionado da teoria de Euler, são os algarismos significativos. Então, as limitações do aparelho ou do processo de medida devem ser representados no resultado final, tá certo? Da medida, através da indicação do número de algarismos, né, inteiros e decimais, que realmente, aí vem uma frase aqui importante aqui, que possuam algum significado, seguido da devida unidade de medida. Então, dessa forma, qualquer pessoa outra que não tenha feito a medida, ela pode olhar para o seu número e aferir informações de confiabilidade, quanto é confiável, né, a sua medida. Por exemplo, né, então uma medida de amperagem, né, que foi feita de 2,54 amperes. 2,54 amperes. Então, todos os algarismos assim indicados, né, por exemplo, todos esses algarismos aqui, eles são algarismos significativos, tá certo? Que compõem uma medida. Então, só que um deles é duvidoso, que nesse caso aqui seria. Todos eles aqui são o composto de exatos, mas pelo menos um deles é duvidoso, que nesse caso aqui seria o número 4. Esses dois aqui são exatos e esse aqui é o duvidoso. Por exemplo, aqui eu estou colocando um exemplo de uma medida de uma corrente, mas poderia ser uma medida de uma... que você está usando uma régua, né? Então você enxerga lá 2,5 centímetros, por exemplo, como está aqui, né? E esse 4 aqui você vai ter que estimar onde é que parou o seu objeto em cima da régua. Então você vai ter que estimar. Então sempre um é estimado, sempre um é duvidoso. Tá ok? Então, dando a continuidade aí, você vai ver que para expressar essa grandeza, então você tem, supondo que a incerteza instrumental do amperímetro, no caso específico, foi de 0,1 ampere, então você junta os dois
a sua grandeza junto com a sua incerteza. Isso eu já abordei no primeiro vídeo, mas é bom recordar aqui. E uma outra maneira, bem mais elegante de fazer, é dessa aqui. Lembrando que isso aqui corresponde a 0,1. 0,01, certo? Então, quando eu coloco dessa maneira, eu estou indicando que o 4 ele pode ter uma variação na sua... Há a possibilidade, né, de ter uma variação. Então, esse número ele pode variar, né, tem uma incerteza que vai de 2,55 até 2,53. Tá? Propagação da incerteza. Por exemplo, né, determine a área e a sua incerteza de um retângulo cujos lados foram medidos diversas vezes com uma régua e os valores obtidos foram. Então, se esses valores, tanto de L1 como L2, foram medidos diversas vezes, então já foi aplicado aquele procedimento que nós vimos, foi visto, né, no vídeo 1, que mediu várias vezes, então faz a média. Depois, a incerteza, né, o desvio padrão, a incerteza tipo A, depois a incerteza combinado. Então, isso aqui já é a média do L1 com a incerteza aqui combinada. A média de L2 mais a incerteza combinada. Esse número 1, lembrando que esse número 453, você vê que ele pode, né, teve uma variação, né, na medida, que foi de 4,54 a 4,52. Esse aqui a variação já foi maior, não é? Tá certo? Porque foi 0,09, esse aqui foi 0,01. Muito bem. Então, como existem dois objetivos aqui, que é a área, né? Esse objetivo aqui, a área, e a sua incerteza, vamos inicialmente fazer o cálculo da área, né? Então, a área de um retângulo é igual a L1 vezes L2. Né? Então, a dimensão L1, né, praticamente 2 vezes do que a dimensão L2. Né? L1, L2. Então, nós estamos com o objetivo aqui, né, de determinar essa área, ok? E qual a incerteza dessa área. Portanto, inserindo os valores de L1 e L2, nós temos 4,53 vezes 2,06. Isso dá um valor igual a 9,3318 centímetros quadrados. Certo? Nesse momento eu não posso fazer nenhuma aproximação nesses valores aqui, porque quem determina com quantas casas decimais vai apresentar esta grandeza é a incerteza. Ou seja, com quantos algarismos significativos vão ser representados essa grandeza. Não é? Porque se eu deixo dessa maneira e minha incerteza só tem 2 casas decimais, por exemplo, aí eu vou ter
bem mais algarismos duvidosos do que deveria ter, né? Tá certo? Então, é necessário conhecermos a incerteza para fazer esse arredondamento. Então, vamos ao cálculo da incerteza. Como a área, não é? A área, ela foi determinada pelo produto de duas grandezas, né, designada de L1 e L2, então a incerteza da área deverá ser calculada pela propagação da incerteza. Então vai ser a derivada da área em relação à primeira grandeza, que é L1, a derivada parcial, e aqui eu entro com a incerteza de L1. Então, esse primeiro termo elevado a 2, mais a derivada da área em relação à segunda grandeza, segunda variável, L2, e aqui a incerteza de L2. Isso eu elevo ao quadrado, e toda essa expressão, ela tem que estar dentro da raiz quadrada. Então vamos passar agora para fazer, né, essas derivadas aqui, ó. Essas derivadas parciais. Tá certo? Então a primeira derivada parcial aqui, derivada parcial da área em relação à variável L1. Então eu vou colocar no lugar da área, eu vou colocar L1 vezes L2, tá certo? A derivada parcial em relação a L1. Nesse momento, como nós falamos anteriormente, L2 se comporta como uma constante, então ele sai da derivada e fica a derivada parcial de L1 em relação a L1. Isso é igual a 1, não é? Portanto, o resultado é igual a L2. De maneira análoga, a derivada da área em relação à variável L2, vamos ter que, no lugar da área, vamos colocar L1 vezes L2, derivada parcial em relação a L2. Nesse momento, L1 se comporta como uma constante, nós temos a derivada de L2 em relação a L2, isso é igual a 1, e esse resultado é igual a L1. Portanto, a nossa fórmula final da incerteza de A, da área, vai ser L2 vezes a incerteza de L1, certo? Ao quadrado, mais L1 vezes a incerteza de L2 ao quadrado. Esse parênteses aí é importante, porque se você não coloca o parênteses e coloca o número 2 aqui, né? O que é que vai acontecer? É que só vai ficar elevado a 2 só a incerteza. Uma outra coisa aqui importante é que, lembrando, né, que a área, mais uma vez, a área, vamos colocar aqui a fórmula para que a gente entenda isso direitinho aqui. A área é o produto, né? O produto de
área, produto de L1 vezes L2. Veja. Então, eu tenho um produto aqui dessas duas grandezas, L1 e L2. Dentro do parênteses aqui, tem que aparecer esse produto cruzado também. Tá certo? Como eu falei anteriormente. Então, você vê que sempre tem um produto cruzado. Continuando, então, vamos colocar os valores. Mas antes de colocar os valores nessa expressão, vamos recordar esses valores. Tá certo? Então, nós tínhamos que L1 é igual a 4,53, né? Mais ou menos 0,01 centímetros. E L2, né? Vou colocar um pouquinho abaixo aqui. Aqui. L2 igual a 2,069 centímetros. Então, lembrando que esse aqui é o nosso sigma L1, que corresponde a 0,01 centímetros. E esse aqui é o sigma L2, que corresponde a 0,09 centímetros. Certo? Então, a nossa expressão, não é? Ela vai ficar desta maneira. Não é? Sigma área vamos colocar esses valores, sigma área é igual a, então, o valor de L2, né, 2,06 vezes o valor de sigma L1, 0,01 ao quadrado, mais o valor de L1, 4,53 vezes o valor de sigma L2, 0,09 ao quadrado. Não é? Tudo isso vai ser, né, extraído, então, a raiz quadrada. A raiz quadrada. Tá ok? Então, fazendo essa conta, nós encontramos o valor, finalmente, do sigma área igual a 0,4082 centímetro quadrado. Então, eu não preciso tantos algarismos duvidosos, né? Então eu tenho que parar no primeiro, uma regra, né, que se estabelece, parar no primeiro número diferente de zero depois da vírgula. Então, o número é o 4. Depois eu observo que depois de 4, se o número é maior ou menor do que 5, né? Maior ou igual a 5, no caso é o 0. Então, esse número, a certeza da área, vai ser 0,4 centímetros quadrados. Agora aqui cabe um parêntese, né? Qual o parêntese que eu quero fazer? Suponha que, aqui é uma suposição, certo? Supondo,
Então, a suposição que esse número fosse 0,458, etc. e tal. Então, esse número seria arredondado para 0,5. Tá ok? Porque esse número aqui é igual a 5. Se fosse 5, 6, etc., seria 0,5. A outra suposição, e se fosse por acaso alguma coisa desse tipo, ó, assim, dessa maneira, 0,045. Então, vou parar no primeiro número diferente de 0, então pararia aqui no 4. Então, esse arredondamento ficaria com 0,05. Tá ok? Tá certo? Isso aí é uma suposição para deixar claro, então, essa questão. Tá certo? Então, então vamos ver agora como é que vai ficar o resultado final, né? Tá certo? Como é que vai ficar o resultado final? Então deixa eu apagar isso aqui rapidinho, tá? Certo? Como é que vai ficar esse resultado final? Né? Então, o resultado final, nós temos que pegar a grandeza que foi medida, né? Que foi calculada, né? No caso, né? A área, tá certo? A área que foi medida e depois juntamos com a sua incerteza, porque o objetivo do exercício foi calcular a área e sua respectiva incerteza. Então, finalmente, nós vamos ter, lembrando que a área, a área foi determinada, lembrando o valor, né? O valor da área foi esse aqui, né? Olha, 9,3318, né? Centímetro quadrado. Ok? Então, o resultado final, fazendo a inclusão, então, da sua incerteza, nós vemos que a incerteza tem uma casa decimal. Então, a minha grandeza só vai ter aqui dois algarismos, né? O 9 e o 3, tá certo? Dois algarismos significativos, onde o 3 é o duvidoso. Então, finalmente, nós vamos ficar com esse resultado aqui, né? Então, área é igual a 9,3, mais ou menos, né? 0,4 centímetros quadrado. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Tá?